Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um dos temas mais vitais, mais fascinantes e, sejamos bem honestos, um dos mais controversos e debatidos na vida da igreja contemporânea: os dons espirituais. Para nos guiar nessa jornada, nós vamos nos apoiar na obra sólida e profundamente pastoral do teólogo Sam Storms. O nosso grande objetivo aqui é, claro, construir juntos uma base bíblica robusta, equilibrada, para a gente poder entender, buscar e, acima de tudo, praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a manifestação do poder do Espírito Santo no nosso meio. E para a gente começar, vamos deixar essa citação do Max Lucado ecoar um pouco na nossa mente. Ela vai direto ao coração de um problema que o Sam Storms diagnostica com muita precisão em tantas de nossas comunidades de fé. Existe uma tendência, quase uma tentação constante de operarmos a partir do nosso próprio esforço, da nossa própria capacidade. Nós nos tornamos muitas vezes especialistas em planejamento, em criar programas super bem elaborados, em participar de reuniões de comitê que se arrastam por horas a fio. E veja bem, nada disso é inerentemente mal. O perigo real mora na autossuficiência. Corremos o risco de sutilmente negligenciar a única fonte de poder que de fato transforma vidas, famílias e comunidades, a presença ativa, dinâmica e sobrenatural do Espírito Santo. Lucado nos dá um verdadeiro choque de realidade. Todo o nosso brilhantismo humano, toda a nossa estratégia não se compara nem de longe a uma única gota do poder de Deus. Agora, eu peço uma pausa para a gente refletir. Pensemos nisso com toda a seriedade. O que realmente aconteceria se a nossa comunidade de fé, se a nossa vida diária, se os nossos ministérios fossem caracterizados não pela nossa competência, mas pela capacitação que vem do alto? Como seria, na prática, uma igreja que vive plenamente a realidade explosiva que a gente lê no livro de Atos e nas cartas do apóstolo Paulo? Essa pergunta não é apenas um exercício de retórica, ela é, na verdade, um convite para a jornada que nós vamos fazer hoje. É um chamado para a gente imaginar, e mais do que isso, para a gente buscar uma igreja que depende de forma radical do mesmíssimo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. A nossa jornada de aprendizagem hoje vai ter 6 paradas que são essenciais. Primeiro, nós vamos começar pelo alicerce de tudo, o porquê dos dons. Por que Deus os deu, porque eles são tão cruciais. Depois, vamos entender como eles funcionam na prática dentro da dinâmica do corpo de Cristo. Em seguida, vamos mergulhar em algumas categorias específicas, como os dons de revelação, tipo profecia, e os dons de poder, como fé e curas. Na quinta parte, nós vamos encarar de frente o grande debate teológico sobre a continuidade ou não desses dons. E, talvez o mais importante, nós vamos terminar com um guia prático para a nossa vida. Como é que a gente sai da teoria e vai para a ação? Então vamos começar? E assim, iniciamos a nossa primeira sessão. Olha, antes mesmo da gente tentar listar ou definir dons específicos como profecia, cura ou línguas, é absolutamente fundamental que a gente entenda o porquê. Por que Deus nos presenteou com essas manifestações do Espírito? Qual é o seu propósito central na vida da igreja? Sem essa base, sem esse alicerce sólido, a nossa busca pelos dons pode facilmente se desviar para o egoísmo, para a busca por destaque, para a desordem ou simplesmente para a frustração. O fundamento, meus amigos, é tudo. Muitas vezes nós somos levados a pensar nos dons espirituais como um tópico secundário, sabe, algo para cristãos de nível avançado ou para um grupo específico dentro da igreja. Mas olhe para este número. Sam Storms, em seu estudo, cataloga nada menos que 155 versículos no Novo Testamento que tratam diretamente sobre os dons espirituais. E se a gente somar a isso os mais de 65 versículos que narram sinais, maravilhas e milagres, o número total ultrapassa 220. A conclusão disso é clara e, honestamente, inevitável. Este não é um assunto periférico. É um tema absolutamente central para a teologia e, principalmente, para a prática da Igreja do Novo Testamento. Ignorar esse assunto é, na prática, ignorar uma parte massiva do que a Bíblia ensina sobre como viver a vida cristã. Uma pergunta que sempre surge nesse debate é: o que é mais importante afinal? O fruto do Espírito ou os dons do Espírito? A resposta de Storms, que ecoa perfeitamente a Bíblia, é categórica. O fruto é sempre mais importante. O caráter, aquilo que somos, sempre vai superar a capacitação, aquilo que fazemos. Quem nós somos em Cristo? Nosso amor, nossa alegria, nossa paz, nossa paciência. Isso é o que define a nossa identidade e a evidência da nossa união com Ele. No entanto, ele nos alerta contra a falsa dicotomia de colocar um contra o outro como se fossem rivais. Pense da seguinte forma: a igreja é a casa de Deus. O fruto do Espírito é a estrutura, a fundação, a integridade moral dessa casa. Já os dons são as ferramentas elétricas que Deus nos dá para construir, para expandir e para consertar essa casa.
Você não perguntaria o que é mais importante, a casa ou as ferramentas? Ambas são indispensáveis para a obra. Nós precisamos desesperadamente de um caráter santo e de um poder sobrenatural. Quando a Bíblia fala sobre poder no contexto dos dons, ela frequentemente usa a palavra grega dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Mas não se trata de uma força genérica, de uma energia abstrata. O apóstolo Paulo, em sua oração magnífica em Efésios, capítulo 1, define esse poder com uma precisão de tirar o fôlego. Ele ora para que os crentes possam compreender a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. E qual é a medida desse poder? Ele diz que a mesma força, a mesma energia que Deus exerceu em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Pense nisso por um instante. A mesma energia que desafiou todas as leis da física e da biologia, que reverteu o processo de decomposição, que arrancou Jesus da sepultura e o exaltou ao trono do universo. Paulo ora para que essa mesma energia de dinamite espiritual opere em nós e através de nós no ministério da igreja. Não é uma versão light, não é um poder diminuído, é literalmente o poder da ressurreição à nossa disposição. Uma das maiores e mais gloriosas novidades da nova aliança é o que Sam Storms chama de a democratização do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a capacitação do Espírito para o serviço era algo seletivo e muitas vezes temporário. Era para um grupo restrito, profetas, sacerdotes, reis, juízes. Mas em Pentecostes, a promessa do profeta Joel se cumpre de uma forma espetacular. O Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção, homens e mulheres, jovens e idosos, servos e livres. As barreiras sociais são derrubadas. Paulo confirma isso de forma inequívoca em 1 Coríntios 12, versículo 7, ao dizer: a cada um, sem nenhuma exceção, é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. O poder sobrenatural para o ministério não é mais para uma elite espiritual, é a herança de nascimento, o direito de todo filho de toda filha de Deus. Com essa base sólida, a pergunta que surge naturalmente é: como então esses dons tão diversos funcionam juntos na comunidade da fé? Muito bem, vamos para a seção 2. Agora que a gente já entendeu o porquê dos dons, que eles são a manifestação do poder da ressurreição disponível para todos nós, precisamos entender o como eles funcionam na comunidade. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo nos presenteia com a metáfora mais poderosa e esclarecedora para a igreja, a metáfora do corpo de Cristo. Ele usa essa imagem não apenas como uma bela ilustração, mas como um remédio divino para duas doenças espirituais opostas que até hoje afligem a igreja e impedem o fluir saudável dos dons de Deus. E aqui estão as duas aflições, as duas doenças. De um lado, nós temos o complexo de inferioridade. É aquela voz sussurrante na mente que diz: meu dom não é importante. Eu não tenho nada de valor para oferecer. Eu sou só o apêndice do corpo, totalmente dispensável. Esse sentimento gera uma inveja corrosiva daqueles que têm dons mais públicos, mais visíveis, mais aplaudidos. Do outro lado, o extremo oposto, o complexo de superioridade. É a atitude arrogante de pensar: o meu dom é o mais crucial, a igreja não sobreviveria sem mim, eu sou o cérebro, eu sou o coração do corpo. Isso gera orgulho, elitismo e um desprezo pelos outros membros. Ambas as atitudes, Paulo vai argumentar, nascem de uma profunda e trágica incompreensão sobre como o corpo de Cristo foi genialmente projetado por Deus para funcionar. A lógica que Paulo usa aqui é simplesmente brilhante, é irrefutável. Ele nos convida a fazer um exercício de imaginação. Imagine um corpo homogêneo, um corpo que é apenas um olho gigante. Ele teria uma visão incrível, sem dúvida, mas seria completamente surdo e incapaz de sentir cheiros. Seria, nas palavras de Storms, uma aberração de circo. A beleza, a saúde e a funcionalidade do corpo não estão na uniformidade, mas sim na diversidade e na interdependência de cada parte. Cada membro, com sua função única e específica, é absolutamente essencial ao todo. A diversidade não é um problema a ser superado. É o design intencional e genial de Deus para sua igreja. E este ponto aqui é absolutamente crucial. Paulo aprofunda o seu argumento falando das partes menos honrosas e não apresentáveis do corpo. Sam Storm sugere que ele provavelmente está pensando nos nossos órgãos internos, que ninguém vê, como o fígado ou o pâncreas, ou talvez nos órgãos sexuais, que cobrimos por modéstia.
E o que nós fazemos com essas partes? Nós as honramos e as protegemos com um cuidado extra. A lição espiritual aqui é profunda. O valor de um dom ou de um ministério na igreja não tem absolutamente nada a ver com a sua visibilidade pública. O dom de intercessão exercido de joelhos num quarto de oração, o dom de serviço manifestado na limpeza do banheiro da igreja, o dom de misericórdia praticado numa visita silenciosa a um doente, esses dons são tão vitais para a saúde do corpo quanto o dom de pregação exercido do púlpito no domingo. Deus honra o que é feito nos bastidores. E essa citação do Sam Storms amarra tudo de forma perfeita. O antídoto final, tanto para a inferioridade quanto para a superioridade, é entender onde está a nossa verdadeira identidade. Ela não está no dom que possuímos, seja ele espetacular ou discreto. A nossa identidade, o nosso valor, está em sermos filhos e filhas amados de Deus, por estarmos em Cristo. Quando a gente entende que o nosso valor é imutável e está seguro nele, nós somos libertos. Somos libertos do orgulho de ter um dom impressionante e somos libertos da vergonha de ter um dom que parece simples demais. Quando a nossa identidade está segura em Cristo, a inveja e o orgulho perdem a sua força. Nós passamos a nos ver como um corpo diverso, onde cada parte é única e essencial. E isso nos libera para servir uns aos outros com alegria e gratidão. Agora, vamos analisar alguns desses dons de forma mais específica, começando com um dos mais controversos, a profecia. Entramos agora numa área que, sabemos, gera muito debate e às vezes até desconforto, o dom de profecia. É inegável a sua proeminência no Novo Testamento. Paulo chega a dizer para buscarmos com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas também é inegável a controvérsia que o cerca. Nosso objetivo aqui não é ganhar um debate teológico, mas, com base em 1 Coríntios 14 e nos estudos de Storms, construir um entendimento bíblico equilibrado e prático deste que é um dos mais poderosos dons de revelação. O nosso ponto de partida precisa ser uma definição clara. O que é, afinal, a profecia neotestamentária? Segundo a análise cuidadosa de Sam Storms, é o ato de falar algo que se recebe espontaneamente do Espírito Santo. É crucial notar esse detalhe. Não é um sermão preparado, fruto de horas de estudo exegético. E isso seria o dom de ensino ou pregação. A profecia é, em sua essência, revelatória. Deus traz algo à mente da pessoa de forma espontânea. E o seu propósito é triplo, conforme definido claramente em 1 Coríntios 14, versículo 3. Edificação, que significa construir, fortalecer, exortação, que é encorajar, desafiar, e consolação, que é confortar, trazer alívio. Em resumo, é um dom para o fortalecimento da igreja. Este quadro comparativo é, talvez, o ponto mais importante de todos para desmistificar a profecia nos dias de hoje. Muitas pessoas temem a profecia porque, mesmo que inconscientemente, elas a igualam à profecia do Antigo Testamento. Mas, como Storms argumenta vigorosamente, elas operam de formas diferentes. A profecia de figuras como Moisés, Isaías ou Jeremias tinha autoridade canônica, ou seja, era equivalente à própria palavra de Deus escrita. Por isso, era absolutamente infalível. Um único erro significava que o profeta era falso e, segundo a lei, deveria ser punido com a morte. Já a profecia do Novo Testamento, como a gente vê descrita nas igrejas de Corinto e Tessalônica, opera de forma diferente. A sua autoridade é sempre subordinada à Escritura, que é a nossa regra final de fé e prática. Ela é falível, pois envolve a recepção de uma revelação de Deus, mas também a interpretação e a comunicação por um ser humano imperfeito e limitado. Por essa razão, a resposta bíblica não é obediência cega, mas avaliação cuidadosa. Julgue tudo, diz Paulo. O erro não leva à morte, mas à correção fraterna pela comunidade. E como é que a gente faz essa avaliação na prática? Paulo nos dá um guia perfeitamente equilibrado em 1 Tessalonicenses. Ele começa com duas ordens negativas. Não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Ou seja, a nossa atitude inicial não deve ser de um ceticismo frio que apaga o fogo do espírito, mas sim de uma abertura humilde para ouvir. Contudo, essa abertura não é ingênua, não é crédula. O passo seguinte é: ponde tudo à prova, ou julgai todas as coisas. E como se faz isso? Os critérios de avaliação são claros. Primeiro, a palavra está em total conformidade com as Escrituras. Segundo, ela exalta o caráter e a obra de Jesus Cristo. Terceiro, o fruto que ela produz na vida das pessoas é edificação, exortação e consolação. Depois de passar por esse teste, vêm as duas ações finais. Retende o que é bom, ou seja, abrace e aplique a parte que você discerniu que veio de Deus. E abstendam-se de toda forma de mal.
Descarte com firmeza aquilo que é meramente humano, errôneo ou prejudicial. Esse processo nos protege do engano e da confusão, e permite que a profecia, praticada biblicamente, se torne o que Deus planejou, um presente maravilhoso para edificar, encorajar e consolar a igreja. Agora, vamos passar dos dons de revelação para os dons de poder. Chegamos à nossa quarta sessão, onde vamos abordar os chamados dons de poder, o dom da fé, os dons de curas e a operação de milagres. Estes são talvez os dons que mais geram fascínio e, ao mesmo tempo, os que mais geram questionamentos e até profundas decepções. A nossa meta aqui é desmistificá-los, buscando um entendimento que honre o poder sobrenatural de Deus e que, ao mesmo tempo, nos prepare para lidar com os mistérios da sua soberania em um mundo que ainda geme sob os efeitos da queda. Primeiro, o dom da fé. É absolutamente crucial que a gente faça uma distinção aqui. Não estamos falando da fé salvadora, que é o dom que todo crente recebe para ser justificado diante de Deus. Também não estamos falando da fé como parte do fruto do Espírito, que é a fidelidade, a constância no nosso caráter. O dom da fé, ou a fé carismática, é algo diferente. Storms, em linha com teólogos como D.A. Carson, o descreve como um surto, uma onda ou uma explosão de confiança sobrenatural e espontânea. É uma certeza repentina, dada pelo Espírito Santo em uma situação específica de que Deus vai agir de uma maneira particular, mesmo que não haja uma promessa bíblica explícita para aquela situação exata. É a fé para crer em um milagre específico, em um momento específico, para uma pessoa específica. Agora vamos falar sobre a cura. E aqui, a língua original grega nos dá uma pista teológica fundamental. O texto, em todas as 3 vezes que menciona esse dom em 1 Coríntios 12, não fala de dom de cura, no singular, mas de dons de curas. No grego, charismata e amaton, um duplo plural. Qual a implicação disso? É algo profundo. Storms argumenta que isso corrige a ideia popular e muitas vezes perigosa de que uma pessoa tem o dom de cura, como se fosse uma habilidade residente, um poder que ela controla e pode usar quando quiser. A linguagem precisa de Paulo sugere algo muito diferente. O Espírito Santo distribui soberanamente diferentes manifestações de cura, dons, no plural, para diferentes enfermidades, curas, no plural, através de diferentes pessoas em diferentes momentos. Isso nos protege do personalismo, do estrelato ministerial e nos lembra constantemente que a cura sempre flui da soberania do Espírito e não da habilidade ou da fé de um indivíduo. Esta é, sem dúvida, a pergunta mais difícil, mais dolorosa e pastoralmente mais sensível de todas. Por que oramos com fé, às vezes com o dom da fé operando, e ainda assim a cura não acontece? Sam Storms, com muita sabedoria pastoral, nos ajuda a navegar por essa questão tão complexa sem nos dar respostas simplistas ou cruéis. Ele levanta algumas possibilidades bíblicas. Às vezes, pode haver pecado não confessado que impede a cura, como Tiago capítulo 5 parece sugerir. Em outros casos, a própria pessoa enferma pode não desejar ser curada, por razões psicológicas complexas. Mas, em última análise, a razão pode repousar na vontade soberana e misteriosa de Deus, que não nos é plenamente revelada nesta vida. O próprio apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, orou 3 vezes para ser livre. Mas a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta." O ponto crucial é este. A ausência de cura nunca deve ser motivo para condenação ou culpa. Pelo contrário, deve ser um chamado à perseverança na oração e à submissão humilde à sabedoria de um Deus que é sempre bom, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Os dons de poder nos convidam a uma vida de fé expectante, mas também de profunda humildade. Chegamos agora a uma das maiores e mais antigas controvérsias teológicas sobre os dons. Eles cessaram com a morte do último apóstolo ou eles continuam até hoje? Este é o famoso debate entre cessacionismo e continuismo. Nesta sessão, nós vamos explorar a robusta argumentação de Sam Storms em favor da continuidade dos dons, olhando não apenas para a exegese bíblica, mas também para as surpreendentes evidências que encontramos ao longo de toda a história da Igreja. Uma das principais alegações da teologia cessacionista é que os dons miraculosos desapareceram após o 1º século. No entanto, Sam Storms demonstra que a história da Igreja conta uma história bem diferente. Dê uma olhada nesta linha do tempo. Já no século II, pais da Igreja como Justino Mártir e Irineu descrevem profecias e curas como realidades presentes e normais em suas comunidades.
No século IV, o grande Agostinho de Hipona, que a princípio era cessacionista, mudou radicalmente de ideia ao testemunhar e documentar dezenas de milagres em sua própria diocese. A chama continua na Idade Média com figuras como Francisco de Assis, passa pela Reforma Protestante, pelos avivamentos de John Wesley no século XVIII e chega até mesmo ao púlpito do príncipe dos pregadores, o famoso batista Charles Spurgeon, que relatou em sua autobiografia momentos de revelação sobrenatural durante os seus sermões. A história não mostra um hiato, um vácuo, mas sim uma continuidade, por vezes mais fraca, por vezes mais forte, da obra carismática do Espírito ao longo dos séculos. E para reforçar esse ponto histórico, temos aqui uma citação de Don R. Carson, um dos teólogos reformados mais respeitados do nosso tempo, que não se identifica como carismático ou pentecostal. Mesmo assim, ele admite que a evidência histórica é forte demais para ser simplesmente ignorada. Insistir por razões puramente doutrinárias que todos os milhares de relatos de dons ao longo da história são falsos, demoníacos ou meramente psicológicos é, nas palavras dele, fútil. Isso nos mostra que a evidência histórica é reconhecida até mesmo por aqueles que não partem de um pressuposto continuista, o que torna o argumento ainda mais forte. Agora, vamos ao principal argumento bíblico do debate. O texto-chave é 1 Coríntios 13, versículos 8 a 12. Paulo diz que profecias, línguas e o dom de conhecimento passarão quando vier o que é perfeito. A posição cessacionista tradicional argumenta que o perfeito se refere à conclusão do cânon do Novo Testamento. Ou seja, quando o último livro da Bíblia foi escrito, os dons cessaram. Mas, como Storms aponta de forma muito convincente, o contexto do próprio texto torna essa interpretação muito improvável. No versículo 12, Paulo descreve o que acontece quando o perfeito chega. Nós veremos face a face e conheceremos como também sou conhecido. Essa linguagem não descreve a chegada de um livro, por mais perfeito e inspirado que ele seja. Ela descreve perfeitamente a nossa experiência na segunda vinda de Cristo, quando o veremos em toda a sua glória. Até esse dia chegar, nosso conhecimento é parcial, nós vemos por espelho em enigma. E é exatamente para este tempo presente e parcial que os dons como profecia e línguas foram dados como auxílios. Eles cessarão sim, mas apenas quando a realidade plena chegar. A chama do Espírito nunca se apagou. E assim chegamos à nossa sessão final e talvez a mais esperada por todos. Nós já passamos pelo o quê e pelo porquê dos dons. Agora a pergunta crucial é: e agora? O que eu faço com tudo isso? Como que a gente sai da teoria, do conhecimento e vai para a prática? Como podemos descobrir, cultivar e utilizar os dons que o Espírito Santo soberanamente distribuiu a cada um de nós para a edificação da igreja? O nosso foco agora é mover o conhecimento para a ação. Muitos de nós, em algum momento da caminhada cristã, já fizemos aqueles testes ou inventários de dons espirituais. Sem Storms não diz que eles são inúteis, mas aponta um perigo real. Focar excessivamente na pergunta qual é o meu dom pode nos levar a uma espécie de introspecção paralisante. A gente fica tão focado em se autodiagnosticar, em se analisar, que acaba não agindo. Pior ainda, essa mentalidade pode se tornar uma desculpa conveniente para a passividade. Eu adoraria ajudar naquela situação, mas esse não é o meu dom. Nós precisamos de uma mudança radical de perspectiva. E aqui está a brilhante, simples e libertadora mudança de paradigma que Sam Storms propõe. Em vez de começar olhando para dentro, para o nosso próprio umbigo espiritual, comece olhando para fora. A pergunta principal não deve ser qual é o meu dom, mas sim quem ao meu redor está em necessidade. A necessidade do meu irmão, da minha irmã, do meu próximo é o convite de Deus para a ação. E é na resposta a essa necessidade, em amor, que o Espírito Santo nos capacita, ativa e muitas vezes revela os dons que Ele já nos deu. O dom não existe para nossa autodescoberta, ele existe para o serviço ao outro. Esse guia torna tudo muito concreto e prático. A lógica é extremamente simples. A necessidade dita a ação. Você vê uma pessoa na sua igreja ou no seu círculo de amizades passando por dificuldades financeiras. Isso é um chamado. Comece a orar e a agir. E talvez você descubra que o Espírito te deu o dom de contribuição. Você encontra um amigo desanimado, lutando contra um pecado específico. Não se omita. Peça a Deus uma palavra de sabedoria ou de encorajamento para essa pessoa. E você pode estar exercendo o dom de exortação ou até mesmo de profecia. Alguém tem uma dúvida genuína sobre a Bíblia e não sabe por onde começar? Ao se dispor a estudar junto e ajudar, você pode descobrir que tem o dom de ensino.
Você percebe uma atmosfera de opressão espiritual na vida de alguém? Isso é um convite para exercer a autoridade que temos em Cristo e orar por libertação. A descoberta dos dons não é um processo passivo de introspecção, mas uma aventura ativa de amor ao próximo. Haja primeiro e depois pergunte a Deus qual dom foi esse. Ao nos aproximarmos do final desta nossa análise, esta citação do teólogo Craig Keener nos dá a perspectiva eterna correta. Por que os dons cessarão um dia? Não é porque eles são imperfeitos ou inúteis agora. Pelo contrário, eles são vitais para a igreja nesta era. Eles cessarão porque são como as luzes de velas em uma sala escura. Elas são absolutamente essenciais enquanto a noite dura. Mas quando o sol da justiça, o próprio Jesus Cristo, retornar em glória, as velas se tornarão desnecessárias. Não porque eram fracas, mas porque a luz plena e perfeita finalmente chegou. Os dons são provisões para a jornada, mas eles apontam para a glória do nosso destino final, onde não precisaremos mais deles, pois teremos o próprio doador dos dons face a face. E assim, nós concluímos com esta pergunta que nos leva de volta ao ponto de partida. Ela serve como um espelho para as nossas vidas e para as nossas comunidades, em que nós estamos realmente confiando. Na nossa capacidade de organizar, planejar e executar, ou no poder imprevisível, soberano e transformador do Espírito Santo. A Bíblia nos chama a buscar zelosamente os dons, não por espetáculo ou para benefício próprio, mas por um propósito muito claro, a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Que esta reflexão nos impulsione a sermos uma igreja que anseia, que busca, que depende desesperadamente demais da presença e do poder de Deus em nosso meio. Muito obrigado pela atenção. Para quem deseja se aprofundar, as obras de Sam Storms, Wayne Grudem e Craig Keener são recursos simplesmente indispensáveis nesta jornada de descoberta.